contar como é que chega aqui, porque a gente está desde a primeira noite do seminário entrando aqui, né? Então, vamos entrar no endereço do seminário. Quem não fez a inscrição ainda, por favor, o faça, para poder ter o seu certificado. Foi show, Renato. Foi muito bom. Show de bola. Obrigado, Renato. Também curti muito a palestra. Valeu. Abraço, boa noite. Boa noite. Então quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva aqui, ó, no linkzinho. Não, onde é que essa roupa? Tá gravado? É bacana, eu gosto de... vou marcar mesmo. Aqui, ó, vamos ficar no seminário. Que é o link para entrar na sala, mas vocês já estão na sala. E esses são os palestrantes, então, que a gente selecionou para esse seminário, né? Já tivemos o professor Eliane, o professor Marcelo, o professor Isabel, o professor Marcelo Henrique. Hoje tivemos, né, esse momento de reflexão bacana aí com o Dr. Renato, né, um pós-doutor, né, na área da educação. Realmente, como ele disse, ó, iniciou lá embaixo com muita dificuldade, fez a graduação, a especialização, nos encontramos no mestrado fora do Brasil e agora, recentemente, ele foi, então, fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos. Então, uma coisa, assim, incrível, realmente, né? O pull, a mudança, né? Por isso, de se trabalhar tanto a resiliência. E ontem tivemos o doutorando Christian, falou sobre marketing digital. Já tivemos o Diego, que fez técnico de informática com a gente, cresceu, está numa grande multinacional aí na área da infraestrutura. O Dr. Lucas também, né, que fez mestrado fora do Brasil, lá no Canadá, então trouxe uma experiência muito bacana. Ontem o professor Daniel Krauser, né, com toda aquela analogia com as metodologias ágeis, né, os processos. Então, realmente aí foi uma semana muito instigante, muito produtiva, cheia de conteúdo, né? E hoje nós teremos aí a nossa secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia da cidade de Gravataí, né? Ela tem uma série de temas que ela poderia abordar, mas eu gosto muito dessa ligação que ela faz, né, da mulher com a tecnologia. Ela também foi presidente, né, de uma associação a GTI, né, estava como presidente até o final do ano passado, uma associação de tecnologia de Gravataí, então realmente vai ser uma experiência muito bacana a gente ouvir ela. Gosto bastante de ouvir ela falando. Tá? Então, sem mais delongas, convido a professora Selma para conversar com a gente. Como é que está, minha secretária? Tudo bem? Olá, muito boa noite, tudo bem, pessoal? Prazer, professor, estar aqui de novo, né? Meu grande amigo e colega de profissão, João. Quero agradecer a oportunidade à instituição Alcides Maia e ao meu colega João por essa oportunidade da gente trocar um pouquinho de experiência, né, e falar deste momento do cenário da tecnologia, do empreendedorismo, da gestão de novos negócios e das possibilidades que o mercado nos trazem aqui. Então, é um privilégio estar com vocês hoje à noite. Posso começar, João, professor, lá do início? Como é que funciona a logística aqui? Por favor, não sei se a senhora quer usar algum PowerPoint, quer falar? Né, eu vou falar, porque se eu fosse fazer, eu peguei o PowerPoint, era muita coisa e a gente não ia conseguir apresentar. Então, eu preferi ir na evolução cronológica aqui. Sem problema, fica à vontade. E aí fica mais também intuitivo e mais próximo de todos que estão aqui. Então, pessoal, para trazer um pouquinho dessa questão da mulher na tecnologia, da questão da inovação, a minha história começa lá em 1978, quando eu assumi o primeiro cargo de tecnologia como digitadora de dados, né, entrada de dados, lá na época que ainda estávamos iniciando um processo de digitalização, digamos assim, do país. Fui começar a minha faculdade um pouco depois, entrei em 78, eu comecei a trabalhar, e em 80, que eu, então, ingressei na Faculdade de Processamento de Dados da Unicinos. Depois eu fiz uma pós-graduação em Informática da Educação, e foi essa formação que me levou a um caminho maravilhoso, encontrar pessoas como o professor João,
e outros colegas na área da educação, né? E ali, então, começou uma jornada, uma experiência muito, muito gratificante, muito especial, onde a gente teve oportunidades aqui em Gravataí de colocar vários meninos e meninas no mercado de trabalho dentro da área de tecnologia. Passado algum tempo, né, dessa área que eu trabalhei 18 anos como professora também, coordenadora de curso de sistemas da faculdade, a gente sempre fazia uma pergunta: onde que estavam os alunos que nós formamos aí em algumas décadas de profissão? E, para nossa surpresa, a gente observou que o Brasil e Gravataí, não diferente, ia na contramão do que o mundo já apontava. Os nossos alunos ou foram embora para outras cidades, outros estados, outros países, ou trocaram de profissão, menos foram retidos na nossa cidade. E aí isso nos chamou para uma reflexão maior. O que a gente pode fazer enquanto educador, enquanto pais e empreendedores da nossa cidade, se nós temos que desenvolver novos negócios, novas possibilidades? Aí um grupo de colegas aí da época se reuniu, em torno de 15 pessoas, e pensamos, então, em fundar uma associação. E aí saiu a GTI, que é a Associação de Empresas e Profissionais de TI do Vale do Gravataí. E por que Vale do Gravataí? A nossa cidade começa lá em Cachoeirinha, na Parada 49, mais precisamente. Depois nós viemos para Gravataí, aí nós temos Alvorada, tem Viamão, tem Glorinha, Santo Antônio e Osório. E ainda Canoas, que lá no início, né, das nossas fundação como cidade, Canoas pertencia ao território de Gravataí. Depois ela se emancipou, e o mesmo aconteceu com Cachoeirinha, que se emancipou também como município, e Glorinha também. Então, a gente era uma grande extensão de terra gigantesca, para vocês terem uma ideia. E o rio Gravataí, então, corta Porto Alegre, né, e algumas dessas cidades. Então, nós chamamos Vale do Gravataí. Digamos assim, uma referência ao Vale do Silício, né, uma pretensão talvez bastante romântica e, ao mesmo tempo, bastante ambiciosa. A gente está 50 anos atrás de tudo isso ter acontecido nos Estados Unidos e a própria Europa, a gente tentar acelerar para chegar a esse nível de potência que o Vale do Silício já chegou. Mas a gente todo mundo é corajoso, professores são utópicos, sonhadores, e aí o bom é que no nosso DNA, além da educação, que é a base, tem que ser a base para qualquer país, a gente também traz no nosso DNA os algoritmos, né? A inteligência, a lógica, e aí para quem trabalha com tecnologia, nós sabemos que não tem tempo ruim, e nós somos resolutivos, o nosso cérebro foi preparado para dar soluções, atender demandas e trabalhar normalmente sob pressão, né? Eu iniciei a minha carreira como digitador de dados, que eu falei, depois eu fui programadora, analista de sistemas, e depois, agora, por último, eu trabalhava com infraestrutura, parte de rede, segurança, servidores. E aí, num período aqui mais próximo, eu pensei, qual é a próxima etapa da minha vida, já que eu venho lá dos computadores a válvula, depois cartão perfurado, disco PEC, depois os primeiros HDs, computadores pessoal, e aí eu fiquei pensando, puxa, o que eu vou fazer? Modem discado, depois veio os modems ADSL, Wi-Fi, Cloud Computing, e qual é agora a próxima etapa e o que eu tenho que me preparar para me manter no mercado aos 61 anos. Já aposentada por tempo de serviço, 42 anos de contribuição, INSS, aquela história toda, eu me dei o direito, então, de me aposentar de forma formal, digamos, formalizei essa etapa da minha vida, mas continuei no mercado de trabalho e atuando na área de redes. E aí, vocês todos conhecem sobre a LGPD, um novo momento, que é baseado na lei europeia, né? Então, nós temos a nossa lei hoje, que foi final de agosto, setembro, se eu não me engano, que ela foi, digamos, homologada e entrou em funcionamento no país, né? Então ela está vigente, e essa lei vai demandar muito conhecimento e muito trabalho para os profissionais. E não tem um profissional certo e específico e com uma única formação
para se tornar um DPO, que é a certificação, então, que eu obtive. Vou trabalhar em alguma coisa, vou aproveitar a minha experiência, vou trazer a área de tecnologia, o período que eu trabalhei como gestora de faculdade, gestora de empresas, coordenadora da parte de processo de tecnologia da cidade, e vou, então, me certificar. E aí passei na prova e estava preparada para este momento, então, de assumir uma nova carreira como DPO. E essa área que a gente vai atuar como LGPD, digamos assim, o meu conhecimento, quanto mais amplo na área de gestão, de RH, de área jurídica, tecnologia, vai fazer com que a gente se torne um profissional mais completo, mais preparado para atuar nesse segmento. E nesse período, então, veio o convite para que eu assumisse a nova Secretaria de Gravataí, que é a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. Essa secretaria completou 5 meses agora, no início de maio. Eu, então, assumi uma responsabilidade muito grande de trazer todo esse trabalho que nós já vimos desenvolvendo como associação. Em 2019, nós encaminhamos para o prefeito, em 2017, um texto da Lei 4.072/2019, que é a lei de incentivo à ciência, inovação e tecnologia do município. Quando eu digo nós, foi a GTI que, então, entregou esse texto, em 2019 foi para a Câmara e foi aprovado. Então, nós temos uma lei que regulamenta o nosso mercado, os incentivos fiscais que são atribuídos às empresas de base tecnológica estabelecidas no município, e, então, meio que organizou esse mercado que nós não tínhamos muita referência e não tínhamos um amparo para que as empresas pudessem ter um incentivo. Assumindo, então, agora a pasta da SMICT, né, eu tenho uma responsabilidade muito maior de representar os meus colegas, o professor João, os nossos alunos, que a missão ela é bastante intensa, vamos dizer assim, mas não é impossível. E a secretaria vai trabalhar com um conceito de transversalidade, que seja, como que eu posso colaborar com uma outra secretaria, levando inovação para essa secretaria. Por exemplo, na Secretaria de Educação, o que eu posso colaborar, quais são as ferramentas, quais são as plataformas que nós podemos levar para a secretária para acelerar o processo de aprendizagem. Todos nós sabemos da área de educação que em 2020 a BNCC determina a implementação do pensamento computacional, né? As grades curriculares do ensino fundamental e médio, eles serão modificados ou serão, digamos, vão ter uma aderência a essa nova legislação, que esse já é um trabalho também que eu vinha desenvolvendo na cidade enquanto candidata a vereadora. Nós sabemos que o pensamento computacional, dentro de uma sala de aula, vai colaborar com o pensamento crítico e criativo das crianças, que farão com que esses meninos e meninas, ao chegar no 9º ano, quando eles estiverem se preparando para o ensino médio ou para concluir o ensino médio, eles terão condições de selecionar e decidir pelas suas carreiras profissionais. Então, daqui 5, 10 anos, possivelmente nós teremos uma geração de jovens trabalhadores diferenciados do que nós temos hoje no mercado, que serão pessoas com uma capacidade cognitiva muito mais dinâmica, muito mais, digamos, global, e com possibilidade de se estabelecer no mercado e continuar, então, se desenvolvendo ao longo da sua carreira profissional. Isso é um ganho para o país, isso é um ganho para as nossas cidades, porque nós vamos poder, digamos, potencializar os empreendedores. E quando a gente fala de empreendedores, necessariamente eu não precisarei ter uma empresa, eu posso empreender dentro da minha empresa, eu posso ser um servidor, um colaborador empreendedor, mudando fluxo de dados, alterando a forma de gestão e trazendo a inovação para dentro dos processos das empresas. E quanto mais criativo for um colaborador, as empresas se tornarão muito mais competitivas. O professor João já deve ter comentado com vocês e outros professores também, de que a geração daqui para frente, ela vai estudar para sempre, né? Não tem mais, não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. Possivelmente vocês que estão aqui conosco nessa sala, sabem que vocês vão ter mais de uma profissão, vocês terão várias faculdades, várias pós-graduações, e vocês não vão parar mais de estudar, né? Hoje, na minha geração, é uma escolha.
eu posso escolher querer continuar me qualificando, mas essa nova geração que está para entrar no mercado daqui para frente vai ser uma recorrência. Estudar permanentemente é como a gente assinar por uma assinatura de telefone, uma assinatura de energia elétrica, vai ter que estar sempre dentro do teu escopo de investimento pessoal. Então, hoje, Gravataí tem 320 mil habitantes, pelo último censo nós temos 298, nós somos a 4ª economia do estado, nós temos uma vocação metal mecânico, e a determinação do prefeito hoje é que nós encontraremos no futuro alguma outra vocação além do metal mecânico. Como nós temos esse setor muito potencializado no país, aqui, e é uma representação grande no país, a ideia é que a gente possa aproximar os grupos de robótica que nós temos na cidade, já formados, para fazer um encontro, um match, digamos assim, com a indústria 4.0. Então, nós estamos preparando o Gravataí para ser um município mais competitivo e, quiçá, se tornar a 2ª ou a 1ª economia do estado do Rio Grande do Sul. Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho, e sejam bem-vindos a Gravataí. Eu não estou cronometrando, professor, o meu tempo, então eu queria que tu me ajudasse, né, nessa... Não, tá tranquilo. Eu vou me entusiasmando, né? Não, tá ótimo. E a nossa secretaria, ela vai ter um caráter, um formato meio de startup, no sentido de que os cargos serão, digamos, nomeados como CEO, CTO, CFO, então nós vamos trabalhar com essa estrutura tipo de startup, para que a gente possa ser mais dinâmico e ir mudando os nossos projetos à medida que o mercado vá demandando por outras oportunidades ou por outras vocações que a gente tem que desenvolver. Hoje, Gravataí se torna um grande mercado para a questão do e-commerce e do mercado de logística. Nós temos na 118 um processo de instalação de CDs de distribuição gigantesco, muitas empresas gerando em torno de 200 a 500 empregos, a média que está acontecendo na cidade. Então, nós estamos descobrindo um novo potencial para a cidade, que é a área de logística, e com isso também muda o cenário dos cursos ofertados por nossas instituições. Hoje, nós precisamos aproximar o currículo, a grade curricular das instituições do que o mercado está demandando, para que a gente possa reter os nossos alunos como profissionais ou empreendedores que fiquem na nossa cidade, que a gente não perca mais esses talentos. Então, é uma missão bastante interessante, bastante incentivadora. Eu me sinto feliz e com toda a energia para poder colaborar e fazer com que a nossa cidade realmente seja uma referência para o país e que está lá fora também. A gente está trabalhando com um time muito enxuto agora no início da secretaria, a gente tem 5 pessoas e mais uma consultoria. Então, quando a gente tem ferramentas, é possível de a gente desenvolver grandes projetos com poucas pessoas. Então, nós estamos num momento muito propício, que as ferramentas, as plataformas hoje são bem mais acessíveis de quando eu comecei lá na década de 70 para trabalhar, que tudo era muito caro. Hoje, esse investimento, ele se tornou um pouco mais acessível para as empresas. Nós estamos vivendo um momento em que todo mundo fala como vai ser o pós-pandêmico, ninguém sabe, ninguém viveu. Então, são situações, são possibilidades, são palpites que a gente cita ou tenta encontrar qual vai ser ou quais serão as respostas, mas o que nós temos, acho, de certo, entre todas as pessoas que já trabalharam e vêm desenvolvendo essa questão do conhecimento, todo o negócio, eu acredito que a partir de agora ele é no mínimo híbrido, né? E quem vai decidir de que forma vai consumir os seus conteúdos, seus produtos, é o consumidor, é a população. Então, não tem mais como a gente dizer que o melhor é uma loja física ou o melhor é uma loja virtual online. Quem decide é o consumidor, qual é a forma que ele vai consumir. E significa que nós teremos que ser mais ágeis, muito mais receptivos a essas demandas que vão chegar para a gente
e a gente não pode mais fazer um planejamento estratégico para 4, 5 anos, como se fazia lá quando eu comecei a trabalhar, se chamava equipe de marketing, vamos sentar e vamos projetar a vida da nossa empresa, os investimentos para 4, 5, 6 anos, ou até para 2 anos, que fosse um período menor. Hoje tu faz um planejamento estratégico para 5, 6 meses, tu tem que sentar e revisar os processos e as metodologias, porque o mercado mudou, e a demanda de oferta, de possibilidades aumentaram também. Então, é um momento bastante interessante, é um momento que são para pessoas que realmente gostam disso, desses desafios, ele é um momento que gera oportunidades mais fáceis, e as pessoas podem se posicionar no mercado de trabalho de uma forma muito mais assertiva do que décadas atrás, ou até mesmo antes desse momento de pandemia. Quando a gente vem falando da digitalização do país, ou na digitalização das nossas empresas, nós já vínhamos falando, quem é da tecnologia, olha, você tem que mudar, você tem que implementar um site, você tem que implementar um e-commerce, e as pessoas resistiam, isso é muito caro, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, e na verdade o que aconteceu? Esta pandemia, ela veio e disse assim, ó, não tem outro jeito, tu vai ter que acelerar, tu vai ter que investir, tu vai ter que te manter de portas abertas. E esse longo período, para algumas questões, para outras foram muito rápido, e que fez com que as pessoas saíssem do mundo físico, presencial, e se tornassem também digitais. Com isso, abriu novas oportunidades para novos profissionais, o mercado está demandado. Ontem mesmo eu recebi de um colega da Dell pedindo currículos para 10 diferentes cargos dentro da Dell. Então, ele diz que está superaquecido o mercado, está faltando profissionais, e nós precisamos formar urgentemente pessoas na área de tecnologia. Antes da pandemia, nós tínhamos um déficit de 200 mil profissionais no Brasil. Creio, né, professores e colegas que estão aqui, que esse número aumentou, tendo em vista que hoje, para mim, trabalhar para um outro país ficou muito mais tranquilo. Meu cérebro está na Índia, está nos Estados Unidos, está na Europa, e eu continuo sentado na minha casa. Eu ganho em dólar, eu ganho em euro, então o grande momento agora para o profissional desenvolvedor, principalmente, é que ele pode ganhar muito bem, sem sair de casa. Então o físico está aqui e os nossos cérebros continuam sendo remunerados de forma muito rentável, e que nós não temos condições hoje de reter esse cérebro se nós não tivermos hoje empresas no Brasil que possam capitanear e liderar essa remuneração de forma mais positiva e mais assertiva com os nossos profissionais. Então, a concorrência hoje ela é global para os nossos profissionais. A questão de trabalhar home já existia na nossa profissão, porém não era tão pública e tão padrão. Hoje se tornou default, né? Hoje, se trabalhar home, não importa mais qual é a tua atividade. O que é comum, tu está ouvindo uma empresa, não, hoje meu colega está trabalhando home, hoje fulano, e qual é a atividade dele? Às vezes é uma atividade que nós, ali atrás, achávamos que era só do pessoal de TI, só do programador, do suporte técnico, que no final de semana acessava remotamente, ou pós-horário comercial, acessava remotamente um servidor para resolver algum problema pontual. E no final, o que aconteceu hoje? Desde a pessoa com uma profissão menos significativa na questão da tecnologia, mais na área administrativa, as questões relacionadas à medicina, à saúde, estão remotas, a telemedicina já vinha sendo anunciada e existia uma certa resistência, e hoje quantos exames, quantos atendimentos foram feitos de forma remota para resolver a demanda gigante de pessoas procurando médicos para atender sobre as questões pandêmicas. Então, eu acredito que a geração de vocês está no momento que vai ter uma abundância de ofertas, de possibilidades, mas vocês terão que trabalhar principalmente com questões hoje emocionais, se preparar para este momento, para fazerem escolhas mais assertivas e terem estabilidade emocional para também poder estar dentro desse movimento de capacitação recorrente e continuado. Então, gente, o que eu posso dizer para vocês? Qualquer área que vocês escolham trabalhar, procurem gostar, procurem sempre se preparar, procurem ser
felizes dentro das suas atividades. Porque quando uma pessoa está feliz e satisfeita com o que ela faz, a remuneração ela é muito importante, mas a realização profissional transcende o que a gente percebe ou recebe por aquele trabalho que a gente faz. E aí isso se torna um motivador para que vocês recebam ofertas de trabalho que às vezes vocês nem estão esperando, porque isso é previsível dentro daquela pessoa. Não digo dentro daquela pessoa, eu falei errado, eu digo quando nós somos hoje entrevistados, que nós estamos conversando, a gente é interpretado a toda hora, e é perceptível quando uma pessoa faz o que ele gosta, a partir do seu olhar, a partir do seu pronunciamento, das suas mãos, da emoção que tu toca, da vontade que tu tem de mudar o mundo, e dessa motivação para continuar ali colaborando com a tua cidade, com a tua empresa, com a tua família, com a tua sociedade. E eu me sinto assim, muito honrada hoje de estar aqui com vocês, porque quando a gente pensa em números, a gente poderia fazer um PowerPoint e colocar aqui para vocês várias questões de possibilidades e de números que possam estar acontecendo no mundo. Mas isso hoje basta dar um Google e vocês vão ter tudo ali. Não precisa a gente chegar aqui e dizer a fonte que vocês vão encontrar. Mas o mais importante que eu vejo hoje, quando a gente é convidado para conversar, dialogar e trocar experiências, é realmente trazer a experiência da gente. O que nos trouxe até aqui? Como que nós chegamos até aqui? De que forma a gente sobreviveu a tantas mudanças no mercado? A minha geração teve o privilégio de viver o final de um século e o início de outro século. Eu costumo dizer para os meus colegas que a minha meta é viver 100 anos. Eu tenho 38 anos para viver. Eu não posso errar nenhum dia. Então, a felicidade maior hoje é de estar aqui nessa sala. Eu não sei a idade de vocês, mas pelas fotos que eu estou olhando aqui, vocês devem ter uma média de idade entre 24 e 27 anos, e a gente está falando de uma mesma linguagem que o mundo está falando, e trocando experiências. Então, eu acredito que vocês poderão hoje ser a diferença do nosso país, ser a diferença das suas cidades, mas isso com uma forma muito mais assertiva que a minha geração foi. E vocês poderão ser felizes de início. Eu sempre dizia para os meus alunos, por que o brasileiro acha que primeiro ele tem que sofrer para depois ser feliz? Por que a gente não pode ser feliz de imediato? Por que a gente acha que tem tanto obstáculo e que a gente tem que superar esses obstáculos de forma cansada, como se fosse um fardo? Por que a gente não pode superar esses obstáculos com uma forma confortável, leve e satisfatória? Então, é jeito de viver, formas que a gente escolhe de superar os obstáculos e as experiências. E eu espero que vocês sejam muito assertivos na escolha dos cursos de vocês. Parabenizo mais uma vez o Alcides Maia por ser o 5º seminário que vocês estão promovendo para abordar essas discussões com diferentes profissionais super qualificados. Eu tive ali, vocês tiveram um dia com a professora Liane Tarouco, e eu trago aqui para vocês o meu primeiro livro de redes, da professora, lá na Unicinos. Esse livro aqui, eu utilizei ele em 10/12/86. Eu trouxe para mostrar para vocês que gerações se encontram ao longo das vidas de cada um. Depois, a professora Liane foi minha mestre numa disciplina que eu fiz na URGS, que eu pretendia fazer um mestrado, e aí eu acabei abortando a missão, porque mãe de gêmeos, não deu para conciliar, mas está tudo bem, fui para outro caminho, e aqui estou eu conversando hoje com vocês, e trazendo esse livro para mostrar para vocês o quanto que eu já vivi, o quanto que a professora Liane já viveu, e o quanto que a gente tem de bagagem, de experiências do que dá certo, do que não deu tão certo, mas que tudo isso serve para a gente ser o que a gente é hoje. Muito obrigada, e estou muito feliz por estar aqui com todos vocês. Nossa, eu fico muito feliz de ter a senhora aqui, ouvir essas palavras fantásticas. Sei que a senhora tem conteúdo e assunto para a gente fazer um seminário só com a senhora, praticamente, aí. Realmente está muito bacana, meus parabéns. Eu sei que você deve estar revolucionando lá em Gravataí, né, com a quantidade de coisas que vocês estão fazendo, com uma secretaria enxuta, pelo que a senhora disse. Meus parabéns. Obrigada. É um privilégio mesmo poder trazer alguém que domina tanto TI para o pessoal de TI, porque eu estava dizendo antes, o outro palestrante a gente trouxe mais para bater no emocional, né, para fazer a gente refletir, mas a semana toda foi mais focada na questão
da TI, da tecnologia, da infra, das programações, né? E realmente é um prazer, a gente aproveita esse momento que eu estou falando para os alunos, a gente faz a nossa iniciação científica, já que uma faculdade não tem braço suficiente para trabalhar com pesquisa, né? Então, a gente começa a trabalhar com o embrião da pesquisa, que é a iniciação científica. E aí o pessoal, no começo, chora, reclama, mas depois acabam pegando gosto. Tem gente que já está aqui na 5ª edição, veio uma vez obrigado e agora está vindo sistematicamente escrevendo os artigos, participando. E a pessoa pergunta, professor, vai ter um seminário? Claro, vai ter um seminário. Então, legal. a gente tem revista. Bacana. Isso, o pessoal está submetendo os artigos para a revista. Realmente, eu fico muito feliz com o que a gente está conseguindo fazer dentro dos limites que a gente tem, né, nas provocações que a gente consegue fazer dentro da iniciação científica. Está conseguindo alavancar outros professores também que têm esse gosto pela pesquisa, né, ou pela iniciação científica. Está sendo uma coisa muito agradável, muito legal. Então, professor, uma coisa bacana que tu falou, que você falasse, é que assim, a secretaria, ela trata de ciência, né, e a pesquisa é uma das verticais que a gente vai desenvolver em Gravataí, né, como você falou, sempre a pesquisa, ela tem pouco investimento, né, a gente tem uma certa dificuldade, mas eu penso que a gente está num caminho que hoje os nossos governantes, se vocês observarem, são poucos os municípios que têm uma secretaria de tecnologia, mas todos os governantes estão falando em inovação, em tecnologia, né? Então, a construção desse asfalto, dessa infraestrutura, é que alguns ainda não entenderam. E para ti ter uma secretaria de tecnologia ou falar em inovação, é importante ter, ao lado dos governantes, o profissional de TI, o cientista de dados, a inteligência artificial, Big Data. Isso tem que estar conversando hoje com os nossos governantes. A partir dessa base de dados, que tu vai cruzar dados, vocês vão utilizar e vão gerar recursos, onde que essas métricas servirão para prever, pelo menos, a questão de investimento, se não for possível para prever a próxima pandemia, né? Nós sabemos que essa talvez tenha sido a primeira das muito grave que nós vamos enfrentar pelo mundo afora. Mas, assim, não adianta a gente gerar dados se esses dados não tiverem uma função de serem cruzados para que a gente possa gerar essas métricas para tentar prever o nosso futuro logo ali à frente. Mas que pelo menos sejam para prever os investimentos da cidade. Onde é que faz sentido, né? A gente está pensando, em termos de secretaria, criar micro-regiões aqui em Gravataí, é muito grande. Então, o público que nós temos mais ao leste, mais ao norte, mais ao centro do município, eles são de públicos diferentes. A demanda que um público gera não é a mesma do outro. E nós temos que trabalhar a vocação desse público, para que ele fique, ele não tenha que se deslocar, que ele possa ir de patinete, que ele possa ir de bike, que ele possa ir a pé para o seu negócio, para o seu emprego. Então, a gente primeiro tem que ouvir a sociedade para depois dizer que tu vai inovar, porque inovar não é criar nada muito novo, é só dar uma nova roupagem àquilo que já existe. E, por acaso, a tecnologia está à disposição para implementar essa inovação. Mas não é a tecnologia que é a inovação. A inovação está na ideia, está de como que nós vamos mudar a roupagem desse produto ou desse serviço para atender a demanda da nossa sociedade. Então, nós temos que tentar aproximar o trabalho desse cidadão da sua moradia, para que ele faça isso de forma menos tempo de deslocamento, com uma forma mais confortável, usando a mobilidade que ele bem entender. Qual é o modal que eu quero usar? Eu quero ir de patinete? Vai de patinete. Mas nós temos que ter rodovias, acessos, calçadas, né? Nós temos o plano diretor da cidade, que ele tem que ser revisto a cada 10 anos. O nosso faz 21 anos que não está. Agora ele vai rodar, vai passar pelas representatividades da sociedade. Quem vai dizer se ele quer patinete, se ele quer bike, é a sociedade. E a sociedade tem que opinar nesta hora. Porque depois que essa lei vai para a Câmara e ela é votada, ela vai ser implementada. Então, nós temos que ajudar a população a entender por que algumas coisas não acontecem na nossa cidade. Não é porque o prefeito não quer, não é porque o vereador é contra.
E essa comunicação, ela é falha. Então, se vocês entrarem no site da Prefeitura de Gravataí, tem as secretarias e tem a SMICT. Vocês vão ver, por ser uma secretaria nova, que ainda não tem os programas da secretaria, os projetos. Isso vai para a Câmara agora no outro mês, que se chama PPA, que é Plano Plurianual. E aí, baseado nisso, serão os programas para 4 anos das secretarias e do governo. E dentro dali a gente vai especificar o que nós vamos trabalhar, quais são as verticais. Mas uma coisa eu fiz na hora que estava ao meu alcance e que bastava eu ter esse conhecimento. Nós chamamos uma aba de legislação. Colocamos a legislação municipal, a estadual e a federal. Para quem quer iniciar uma empresa em Gravataí, uma startup, ele sabe que terá que ser obedecido alguns critérios legais e que a lei municipal ela nunca vai se sobrepor à estadual e nem à federal, que existe uma hierarquia. Quando tem uma lei maior, que é o Marco das Startups, que deve estar sendo sancionado aí ainda neste mês, o que vai acontecer no município? Tu vai ter um decreto para regular essa lei e ela entrar em funcionamento no município. Então, não adianta eu fazer uma lei aqui mais ampla, se a lei maior ela é mais restritiva. Então, eu tenho que trazer essa cidadania, eu tenho que trazer essa informação para a população para não ser o contra do contra e o a favor do a favor, ser o simpático. Nós temos que contextualizar, nós temos que entender como é que a minha cidade tem código de postura, plano diretor, a lei orgânica, que é a Constituição do município, como é que ela está escrita? Por que os caras votam assim? Aí, claro, alguns fazem merchandising em cima disso, mas porque a população não conhece, não se apropria deste conhecimento. E é esse regramento que vai dizer se a gente pode ou não pode fazer. E aí vocês vão descobrir se houve um desinteresse ou não dos governantes. E aí nós vamos começar a mudar a sociedade. Então, gente, eu estou muito feliz, assim, ó, eu tive a oportunidade de vir da iniciativa privada, passar pela educação, informatizar a Câmara de Gravataí, os projetos desde o início da informatização foram meus ali, e depois trabalhei na prefeitura como desenvolvedora de software, de folha de pagamento, arrecadação, fazenda, tudo que vocês possam imaginar. Depois eu participei de uma migração do sistema, que foi a mudança radical da prefeitura de Gravataí. Hoje nós temos um sistema ERP, ele é uma Ferrari, tá? E nós estamos desburocratizando essa Ferrari. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver que tem secretarias que já estão com uma roupagem nova, e outra ainda não, porque os secretários estão preparando os conteúdos. Quando vocês entrarem na secretaria, vocês vão saber quais os serviços. Antes eles ficavam todos juntinhos, misturadinhos. Então, isso significa o quê? Que o cidadão vai dialogar com aquela página, ele vai entender o que aquela secretaria faz, e ele vai poder sugerir por que não tem tal coisa, né? E aí a gente entra com dados abertos, governo digital, LGPD, e a gente vai dando um arsenal de possibilidades para a população decidir. Então, eu convido vocês, antes de entrar em qualquer crítica, ou ouvir uma crítica pela crítica, procure se apropriar da legislação. E aí depois a gente forma opinião, e opinião é opinião. Agora, quando a gente constata a realidade, a gente pode ajudar e colaborar com a cidade da gente. Desculpa, o Samuel queria falar? Boa noite, doutora Selma. Boa noite, Samuel. Não, é o Hugo. Desculpa, aqui embaixo. Deixa eu ver se o... Então, muito obrigado, a palestra foi ótima. Precisamos de pessoas com mais paixão pelo que faz, como a senhora. Obrigada. E é isso, as pessoas precisam gostar mais da cidade do que de partidos políticos e se ajudarem do que votar por votar. E eu acho que a senhora foi muito bem no que falou. E eu gostei muito. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Como a gente tem um tempinho ainda, eu queria explorar um pouquinho mais, não sei como é que está o seu tempo, tá? Não, estou à disposição de vocês. Então tá ótimo. Fico aqui à disposição. Para falasse um pouco também de uma ação que já passou, era da GTI lá, que era aquela ação sobre as startups, que foi uma coisa assim fantástica, que até agora está rendendo frutos ainda. Isso, na verdade, o que a gente fez, né? A GTI foi fundada em março de 2017, e a gente ficou com uns 15 fundadores ali até praticamente ao final do ano, né, professor? E depois que a gente começou,
a ter mais adesões de associados externos, porque a gente queria estruturar, queria entender como é que a associação ia sobreviver, nosso estatuto, uma série de questões. Então, a gente ficou ali uma parte desse tempo, só os 15 fundadores, e aí, final do ano, a gente já começou a ter algumas ações. Já participamos da primeira feira de agrorural de Gravataí, sem ter absolutamente nenhum produto para mostrar, mas nós fomos com as faculdades, sempre levando a educação à frente de qualquer trabalho que a gente fosse demonstrar pela cidade. E aí, em 2018, 2 alunos meus me chamaram para saber se a GTI não podia promover um encontro de startup, um workshop e tal. E aí eu pensei logo, mas logo ali em março vai ser o aniversário da GTI, né? E nós lançamos oficialmente no dia 5 de maio de 2017. Como é que a gente vai comemorar o aniversário da GTI? Com jantares, isso é passado, não sabe? Já sei, nós não vamos fazer enquanto startup, nós vamos fazer um prêmio à GTI. E aí, o que nós fizemos? Convidamos, tivemos 15 startups inscritas, na época tivemos 5 de Gravataí, as demais vieram de Porto Alegre, Canoas e Alvorada. E neste momento, o que aconteceu? A primeira startup veio da URGS, ganhou um prêmio, aí a gente premiou ela com um espaço no Gramado Summit, né? E a startup SweetShare, que ficou em 7º lugar. E os meninos ficaram muito chateados ali e tal. E nós tínhamos um jurado, que é o Anderson Dil, que ele é um investidor anjo, e ele era um dos jurados, e ele gostou. O pitch dos guri nada funcionou no pitch deles. Mas o Anderson gostou dos meninos e saiu atrás deles, enfim, e pediu que eles o procurassem no escritório. Na semana seguinte, o Marcelo, o Maico e o Marlon foram até lá, os 3 trabalhavam cada um numa empresa, né? E aí, o que aconteceu? Ele tirou os meninos do emprego, né? Tirou no sentido de convidou eles e fez um investimento. Esses meninos ficaram sendo acelerados por ele em Porto Alegre 1 ano e resolveram voltar para casa, exatamente com esse espírito nosso aqui. Não, a minha cidade que me permitiu isso, então eu quero voltar para Gravataí para ajudar. E eu disse para o Maico assim, Maico, é a última vez que eu vou te chamar para algum evento nosso. Tu não quer vir? Pô, eu sou a professora chata e tal, né? Daí ele foi meio chateado, assim, vou lá ver o que essa professora chata está me incomodando. E a gente fala disso até hoje. E, então foi de tanto incomodá-lo que ele foi para o prêmio, eles ficaram em 7º lugar, o anjo deles era o jurado nosso, aportou o investimento neles, e eles vieram para Gravataí, eles ficaram menos de 12 meses no espaço, já com quase 10 colaboradores, e no final do ano agora eles alugaram um outro espaço com 600 metros quadrados e 40 colaboradores. A SweetShare hoje é um case impressionante, eles já estrearam em Milão agora em março, e hoje eles estão gerando 40 novos empregos ou colaboradores, não importa. E saiu aqui de Gravataí, e porque tinha uma professora chata lá incomodando eles. E vários outros, nós temos pra caranga, tem o iPay era um Excel de um aluno nosso também, dentro de uma outra ferramenta que ele usava para ajudar os clientes dele. E aí ele levou para a GTI, a gente começou, isso aqui tem que ser um gateway de pagamento, não sei o quê, e o iPay hoje é um gateway de pagamento, tipo boleto fácil, gera boleto, gera pagamento de recorrência, nós somos um cliente do iPay, e nós temos vários outros cases, vocês entrando lá na gti.net.br, vocês vão ver os nossos associados, as nossas startups, e hoje a gente tem 120 associados, nós nunca fizemos campanha, porque como é uma associação sem fins lucrativos, nós não temos funcionários, são 5 diretores executivos e 5 diretores fiscais que tocam a GTI no sentido de pôr a mão na massa, né? E esses associados vão chegando por sinergia, por demanda. E a nossa base hoje, ela é formada de engenheiros, biólogos, cursos de inglês, contadores, é multidisciplinar. E por que esse pessoal nos procura? Porque ali ele vai achar o programador, o desenvolvedor de software, vai achar o cara que cuida da Lei Geral de Proteção de Dados, e, ao mesmo tempo, o nosso associado, que é de tecnologia, vai precisar do advogado, vai precisar do contador. Então, hoje nós somos uma base multidisciplinar,
Fizemos o prêmio em 2019 de novo, aí aumentamos o número de participantes, aí era 10 startups daqui e 10 de fora, então foi muito bacana também. A gente não teve no ano passado em função da pandemia, e estamos esperando estabilizar para fazer em outubro ou novembro o prêmio este ano. Ele vai acontecer, nós decidimos não fazer ele digital, porque nós somos digitais, mas nós precisamos do contato para mover a cidade, nós precisamos fazer com que a sociedade enxergue as pessoas e os nossos talentos daqui. Então, por isso que a gente não fez o prêmio virtual. A gente optou por esperar um momento e trazer essas pessoas. E a gente faz o prêmio dentro do shopping do Vale do Gravataí, que aí as pessoas estão circulando, comendo e vendo essa sinergia. E o SW também aconteceu em 2019 dentro do shopping. Então, assim, a gente procura trazer para a comunidade vivenciar e ver o que a gente está fazendo, quem são esses malucos, o que eles querem, o que eles querem transmitir com as ações deles. E é isso que a gente tem feito por aqui. E esperamos, em breve, ter outro prêmio, outro SW, um hackathon. Está para sair a primeira incubadora agora, em breve, em Gravataí. E a gente está trabalhando muito, assim, e a gente vê um grande potencial na cidade. Convidamos vocês a ficar ligados e a participar das nossas ações aqui de Gravataí também. Alguma pergunta para a professora Selma aí, por favor? Vamos ver, não quiserem falar, podem escrever aqui que eu leio. A professora Selma é 360, né? Que realmente ela produz muita coisa mesmo, e realmente, assim, né, com essa paixão, com esse envolvimento, dá gosto de ver, né? Eu quero ser assim quando eu crescer. Oi, professora, só por curiosidade, qual ERP vocês estão utilizando em Gravataí? Da IPM, é uma empresa de Rio do Sul, Santa Catarina, já fazem 8 anos, né, que eles foram participar de uma licitação, foi renovado o contrato agora, a cada 4 anos tem que se licitar novamente, né, então parece que foi feito isso em dezembro, e a IPM que nós temos, todas as secretarias são integradas por esse sistema, desde a saúde, educação, folha de pagamento, arrecadação, todos nós tem workflow, desde um processo, tem processo que é obrigado a tramitar pelo workflow, e agora a gente está trabalhando com a desburocratização também, para tornar esse RP mais amigável e a gente poder aproveitar melhor a potencialidade da ferramenta. Não, beleza, obrigado. Eu vi que ela é voltada para a gestão pública mesmo, né? Para a gestão pública, isso mesmo. Não, show de bola. Obrigado, professora, obrigado. Só curiosidade. De nada. Tá? Mais alguma curiosidade, alguma coisa? O André está dizendo ali, ó, muito bom, nem sei o que falar. É que eu sou muito apaixonada, André, pelo que eu faço, então assim, eu vou me emocionando, e vou falando, sabe, e acabo até meio desrespeitando ali o colega, porque eu acho que o que move a gente é a paixão pelo que a gente faz mesmo, mas assim, principalmente a gente se apropriar do conhecimento, né? É importante para a gente poder ocupar um cenário tão assim, expressivo do mercado, a gente tem que, no mínimo, se apropriar de algum conhecimento, e quando a gente não tem todo esse conhecimento, a gente ter próximo da gente pessoas, né? Eu tenho uma grande rede de conexões, que hoje o meu WhatsApp está perto de 6.000 pessoas nos meus contatos, e é assim, ó, eu vou falando com as pessoas, eu vou adicionando, porque eu sei que um dia eu vou precisar do professor João, outro dia eu vou precisar do meu colega Cadonar, e aí eu vou passando para as pessoas, então eu acho que eu vou virar uma agência do WhatsApp se ele se tornar um banco, sabe, global, aí acho que eu vou ter uma agência, não sei, estou pensando nisso. Vamos ver, o Anderson está levantando a mão, pode perguntar, Anderson. Não, é mais curiosidade de novo, é que daí o cara vai conversando e vai trazendo o peixe para o seu assado, né? Uhum. Banco de dados, vocês tem algum projeto para ir para banco de dados em memória, ou ainda vocês continuam em Oracle ou MySQL, que são os bancos mais convencionais? Que tem o SAP HANA, que é voltado, banco memória já, né? Então é outro nicho, né? Na verdade, o banco de dados, ele faz parte de todo o pacote da aplicação, tá? Mas a própria empresa, ela tem dentro do contrato
a evolução tecnológica e, obrigatoriamente, toda a evolução legal, né, jurídica, ela tem que contemplar. Então, a empresa já trabalha aí, visualizando no futuro a sociedade 5.0, a aplicação da IPM. Então, eles já vêm trabalhando numa versão, não sei qual prazo, não foi colocado ainda para a gente que vai estar disponível, mas eles já trabalham olhando para esse mercado, pensando em internet 5G. Lá em 2012, quando a gente migrou esse sistema, 2013, ele já era em cloud computing, né? Então ele já era muito à frente das outras aplicações que nós tínhamos visto no mercado, e a tendência, viu, Anderson, é que a gente evolua também na questão de armazenamento de dados, né? Então, se eles estão pensando em internet 5G e estão pensando em sociedade 5.0, obrigatoriamente a tendência de armazenamento de dados também vai evoluir para essas soluções mais modernas. Ah, show de bola. É que eu sou de Gravataí também, então também é interessante o cara saber que a cidade está indo, né, para o lado certo. Ah, que Show de legal, bola. somos vizinhos aqui, então. Sim, sim. Pode se associar na GTI. Pode se associar na GTI, então, veio Quem participar. sabe não vem a oportunidade uma hora. Feito. Obrigado, professor. De nada, isso foi. Mais alguma pergunta, algum questionamento, colaboração? Não? Tá bom, eu acho que se eu fosse provocando aqui, nós teríamos assunto para a noite toda, mas não quero também me prevalecer da sua bondade. Lhe agradeço imensamente a senhora ter disponibilizado um espacinho na sua agenda aí que é fervorosa, né, para nos atender, conversar com a gente, socializar. Realmente eu não me canso de lhe ouvir aí, né, eu sei que sua história é muito bacana aí com a tecnologia, com a informática, com a educação, então realmente é um prazer a gente, num seminário, nosso seminário é justamente tecnologia, gestão e educação, então pode falar. Trazendo também, professor, mais uma informação, Anderson, você que é de Gravataí, hoje foi concluído no final do ano passado, todas as escolas de Gravataí são fibradas, todas as unidades básicas de saúde têm fibra ótica, todos os prédios da prefeitura recebem fibra ótica, e todas as escolas do município têm câmeras, todas as escolas do município têm transporte escolar, e tem guarda municipal escolar. Então, a gente já tem uma infraestrutura agora, o próximo passo é fazer com que as plataformas para EAD, para as aulas online, tornar as aulas híbridas, né, elas passem a ter esse novo cenário. Então, a prefeitura já vinha trabalhando com a infra, né, só que a pandemia atropelou um pouco esse processo e acabou que não se tinha ainda colocado lá um Google for Education, coisas do tipo, e capacitação de professores. Mas a infra hoje da Prefeitura de Gravataí está pronta para a gente poder trazer as plataformas digitais e digitalizar o governo todo. Acho legal. Não, e como eu também, semestre passado, eu fiz um projeto para a faculdade de praça digital, como Wi-Fi, entre outras coisas para a cidade, e eu estava aqui perto de casa, eu moro um pouco afastado do centro aqui, mais pro lado de Morungava, e a cidade, e a praça que tem perto da minha casa, na qual eu me inspirei, eu passei ali essa semana e já conectou o Wi-Fi aberto. Então, tu vê que não é só teoria, né? Na prática, realmente está acontecendo também a evolução. Exato. Tá, a gente está bem feliz, assim, sabe? Que tem bastante coisa bacana acontecendo por aqui. Nesse momento, assim, a gente sabe que a educação ela é cerceada pela questão financeira também. Olha só na situação, a gente tinha 1.700 alunos aí, e hoje, por conta da pandemia, a gente teve uma redução, sei lá, não está com 40% desse efetivo, e boa parte disso é em questão da culpa financeira mesmo. Os alunos não têm condição de ter internet banda larga em casa, o celular, o computador. Muitas vezes os alunos, eu gostaria muito de assistir a aula, eu tenho o celular, mas meu celular é muito humilde, eu não consigo assistir a aula. Ou, o meu pacote de internet dura só a primeira aula. Então, realmente, a gente sabe que não é muitas vezes a questão do aluno não querer estudar, a gente sabe que tem alguns limitantes, que a gente está lutando tanto para retomar as aulas no formato presencial e poder devolver o
o direito dos alunos que estavam com a gente de estudar, né? Eu fico tão triste de saber que tem uma quantidade de gente aguardando. No começo eu achei que era tipo assim, meio birra, né? Não vou estudar porque não é presencial. Muitos botavam a culpa na gente, vocês pararam de fazer presencial. Mas daí quando a gente começa a estudar, fazer as nossas pesquisas, a gente vai vendo que muitas das pessoas que pararam porque realmente não estão com condição. Muitas vezes alguns alunos falam, professor, eu só consigo ver a aula no final de semana quando eu vou na casa da minha namorada, da minha mãe, no trabalho, e aí eu tenho que baixar as coisas para levar para casa. Então, quem está no dia a dia com banda larga, com computador, muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade de saber que a gente está passando por isso, né? Mas eu acho que assim, as esperanças estão mais próximas do que a gente imagina. Dentro dessa lei sancionada, eu confesso para vocês que eu lembro do primeiro número, mas está lá no site da prefeitura, na nossa secretaria, tá? Na SMIC, Legislação Federal. O governo digital tem outras coisas mais que ele prevê, que municípios acima de 300 mil habitantes, ele tem que prover até 10% do seu território, até final de 2020, depois 2021, 10%, depois 2022, 2023. Então, existe uma demanda obrigatória de cima para baixo, onde que esses investimentos sempre ficavam para depois, né? Então, existe uma tensão na vertical de que todos terão que ter internet. Aí, sabe a pirâmide de Maslow, aquela coisa toda que nós tínhamos lá? Quais são as necessidades básicas essenciais? A educação, segurança, saúde? A internet vai estar ali. A internet vai ser uma outra necessidade básica que tem que estar no pacote. Porque o que acontece? Como se a gente está falando que o cidadão que escolhe como que ele vai se movimentar, qual o modal que ele vai utilizar, se ele quer trabalhar perto da casa dele, e se eu estou sugerindo que ele pode ter um e-commerce vendendo mel lá no Morro do Itacolomi, que o Anderson conhece, perto da RS20 ali, né, Anderson, vai para lá, para o lado de vocês, o que ocorre? Como é que eu vou fazer aquele produtor de apicultura vender o mel dele sem ele se deslocar? Usando e-commerce. Como é que eu vou propagar isso? Tendo internet. Então, para que eu leve a tecnologia para próximo desse produtor rural, para que ele não precise sair do habitat dele, para poder ter o mel dele, ou depender de ele ter uma logística favorável, ele pode fazer essa venda através da internet, e aí ele vai conectar com outros modais na logística de entrega, mas eu preciso fazer a internet chegar para ele ser conhecido, ele não precisa do passante, né, do físico, do presencial. Então, assim, essas leis federais, que esse ano foi muitas que foram disponibilizadas, é óbvio que o professor foi muito feliz, tem que ter verba, mas existe investimentos hoje a nível governamental para suprir as questões de infraestrutura. Vocês podem ver, e o Anderson deve ter acompanhado aqui em Gravataí, que as calçadas estão sendo quebradas e mudadas, porque aquilo ali é determinação do Ministério Público, por conta do cadeirante, da acessibilidade. Então, quando a gente fica temporariamente deficiente, que eu tive um acidente na coluna, então tem dias que eu travo, e eu travo onde que eu estou. Posso estar cruzando uma sinaleira e eu paro. Então, o que acontece? Aí a gente percebe o quão é difícil para uma pessoa que é eternamente cadeirante e que as calçadas não permitem que ele consiga caminhar, andar com a sua cadeira e se locomover. Então, quando tu inclui um cadeirante, tu inclui a todos nós, porque nós vamos ter calçadas confortáveis para a gente se deslocar, seguras, né, e com sinalização. Então, é esse nosso conceito que tem que mudar, de que a gente faz a inclusão pela exceção, enquanto que a inclusão é pelo padrão, né? Então, no momento que tu pensa numa pessoa com deficiência e faz para ela, você incluiu toda a população daquela região, daquele país, daquela cidade. Então, é a questão, assim, da gente se preparar em termos de conhecimento para a gente saber o que é direito. Tá quebrando a minha calçada, tá gerando um transtorno. Sim, mas tu tá pensando naquele cadeirante que nunca consegue se movimentar, que nunca consegue sair de casa, e tu tá preocupado com uma semana, 2 de obra que está acontecendo naquela quadra ali, que está atrapalhando o meu comércio. A gente tem que se colocar no lugar do outro e entender que mobilidade é um direito de todos, de se movimentar, de ir e vir. Então, se eu posso, eu que caminho, o cadeirante também pode. O cego também pode,
né? Então, nós temos que pensar nisso. Então, melhores calçados vão acontecer com plano diretor, código de postura da cidade, edificações, a gente tem que participar, lei orgânica, por que isso não pode mudar? É uma vontade, não é? Leia as leis, e aí a gente tem que participar quando existe uma chamada pública, que muitas coisas é por chamada pública que se pode mexer. E aí a gente diz, eu não vou lá, isso não é para mim, não quero me meter. Mas aí na hora que nós somos contemplados com os péssimos serviços ou bons serviços, aí a gente vai ver que perdeu o direito de cidadania porque a gente negligenciou o momento de participação. Então, acho que cabe a nós, assim, começar a olhar a política no sentido mais amplo de cidadania, de conforto, de possibilidades, de oportunidades, de educação, e aí nós vamos ter um país melhor, mais justo e uma cidade mais confortável para a gente ficar. Né? Em 2016, eu concorri com essa pauta da tecnologia, pensamento computacional, saí da minha cadeira, fui lá, concorri, fiz 1.090 votos, e o que aconteceu? Eu fiquei de suplente, não deu nada. Peguei a lei que eu ia entregar para o prefeito, levamos para a associação e criamos uma lei. Não precisa estar numa cadeira de vereador, mas se tu estiver, tu facilita quando tu tem conhecimento. Não adianta eu ser vereador se eu não tiver apropriado de informações da minha cidade, senão eu sou mais um lá votando por votar. Então, agora em 2020 eu concorri de novo, fiquei de suplente, aumentei a minha votação, fiquei de suplente e não desisti, porque nós precisamos ter vereadores e vereadoras na Câmara para fazer essa mudança, e nós temos que levar as nossas representatividades para lá. Se eu quero falar de tecnologia e de inovação, eu tenho que ter representante na Câmara falando de tecnologia e inovação, senão ela não virá por mãos de outras pessoas que não conhecem. Eu acho que esse é o caminho nosso da felicidade. Eu disse, ó, é só provocar que sai, né? Realmente a senhora tem muito assunto aí, bom, só depende de vocês. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Não? Isso é uma pena, hein? Professora, muito obrigado, lhe agradeço imensamente, né, pela senhora ter dedicado esse tempo, e olha só que bate-papo bacana que a gente teve aqui, muita informação, foi muito legal mesmo. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima. Espero a sua presença em outros eventos aí. Estamos à disposição, sucesso a todos, quero ver vocês aqui também, falando com os colegas de vocês num futuro breve, e falando das realizações de vocês para a cidade de vocês, para o país de vocês, para o nosso país, para a nossa cidade. Sejam todos muito felizes, um ótimo final de semana, com a chuvinha aí e bolinho de chuva, né? É uma ótima ideia final de semana. Obrigada, gente. Até breve. Obrigado.